Sarandi, uma cidade com mais de 120 mil habitantes, município em pleno desenvolvimento. A indústria e o comércio são os pilares dessa ascensão populacional. Com essas mudanças econômicas e sociais, se faz necessário a existência de instituições do terceiro setor, como a APMI, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, fundada em 5 de agosto de 1983, que exerce um papel fundamental nessa dinâmica política e social. Então, eu assumi a PMI, em 2001. Era uma tradição antigamente que as primeiras damas assumissem a entidade. Trocava a gestão, automaticamente trocava também a presidente da PMI. Então, a partir de 2001, eu assumi a PMI e comecei a encaminhar ela como uma ONG, como ela deveria realmente ser. Até então, ela estava muito vinculada à prefeitura, né? Tanto que era bem confusa até a questão da documentação. A partir de 2001, 2002, então ela passou a funcionar como uma organização não governamental. Em 2025, a APMI completa 42 anos. A APMI presta serviço à comunidade com projetos de contraturno, oficinas culturais, oficinas esportivas, entre outros serviços, tentando melhorar a vida das pessoas através de ações que permitem colocar a APMI como uma das ONGs mais importantes da cidade, principalmente com o empenho de seus colaboradores. Estou na instituição há pouco mais de 3 anos, né? Entrei como ajudante geral, CIPA administrativo, e hoje como presidente dessa instituição, direcionando essas crianças e lidando também com a nossa equipe de funcionários. Eu acho que o desafio maior é lidar com o bem mais precioso das pessoas, são seus filhos. Saber direcionar essas crianças para o caminho certo. Onde as crianças não estão na rua, estão aqui com a gente estudando, aprendendo e futuramente até tendo uma profissão. As crianças têm um coração puro, um coração bondoso. E o amor que essas crianças sentem pela gente, dinheiro nenhum paga, nem salário paga o que a gente recebe dessas crianças. É um valor sentimental. A gente deita, dorme, cabeça tranquila, sabendo que está fazendo o trabalho certo. Embora a instituição esteja atuando há mais de 40 anos, ainda existem algumas dificuldades, principalmente em relação a recursos. Desafios esses que ainda não foram solucionados de forma definitiva. Hoje em dia eu trabalho na equipe de apoio, apoiando a coordenação pedagógica. O nosso maior desafio é que nós não temos convênio público, né? Na atual conjuntura nós estamos tentando aí, o nosso pior desafio é isso, né? Não ter aí o financeiro. Assim, um enorme prazer em estar trabalhando aqui e todo o trabalho que foi feito pelo Fábio, né? Assim que ele levantou essa instituição, né? Foi um desafio muito grande. Aqui, né, a instituição hoje que atende mais de 2.000 crianças, assim, na área da saúde, na área da educação, a gente faz o social aqui, né, questão de artes também, é isso. O nosso desafio sempre foi folha de pagamento, né, o Fábio sempre deu muito valor aí ao pessoal da cultura, ele sempre quis inserir ali o teatro, a música, a dança, tudo no contraturno para que as crianças tivessem acesso a isso. Então isso, a nossa folha de pagamento ficava muito carregada, e nós sempre tínhamos que correr atrás de rifas, de promoções, a gente nunca conseguia fechar assim, que hoje o nosso financeiro depende da doação de notas, né, que vem dos mercados, dos postos de combustível, das pessoas físicas que dão sua nota sem CPF. E fora isso, nós não temos um outro tipo de verba, né? Então o nosso maior desafio sempre foi aí estar lutando para a folha de pagamento para manter todos esses projetos. E apesar de todas as dificuldades, a PMI sempre teve muitos parceiros, muitas pessoas que passaram por aqui como voluntários, como foi o nosso inglês, né, o ano passado, que foi voluntariado pela professora Leia. O nosso maior parceiro hoje, né, é o dono da Rede Bom Dia, o Agnaldo.
a comunidade em geral que nos ajuda e os funcionários abrem mão aí dos seus finais de semana para vir fazer mutirões, organizar essa entidade. E é isso. Apesar das dificuldades, a APMI segue firme na sua caminhada com muita fé e esperança. Isso se dá no comprometimento de seus colaboradores, que com carinho e dedicação entregam sempre o melhor para as crianças e jovens atendidos. Já trabalhei aqui na época da Rosário, em 2013, né? Daí trabalhei na época do Fábio Bernardo e agora com a Graciele, né? Adoro trabalhar aqui, é um desafio bem legal. Eu considero essas crianças como se fossem meus filhos, eu amo muito eles. Eles também, eu sinto que eles amam bastante eu, né? Ainda tem até um apelido que eles me deram, tia lacradora. Na hora eu não sabia o que era, depois eu fiquei sabendo, fiquei muito feliz. Eu sou Angélica, eu sou casada, né? Sou mãe de 2 filhos, sou cristã, professora de balé. Então, os desafios, o balé ele já é desafiador, né, no nosso país. E na APMI, por falta de recurso, por ser uma ONG, a gente tem poucos recursos, então nós temos esses desafios. É uma alegria imensa, né, a gente vê as crianças conhecendo uma arte, né, conhecendo uma cultura que muitas vezes ficaria longe da realidade. E a gente conseguir trazer isso aqui para dentro, então para mim não tem valor, é algo muito gratificante. A importância do balé para minha vida é algo que hoje, para mim, é o que me dá sentido, né? O balé, através dele, eu vejo que a igualdade fica muito, e para as crianças aqui, eu vejo que é uma oportunidade delas se desenvolverem, conhecer uma arte e estarem tendo disciplina e ter contato com uma arte que de repente elas não conheceriam se não fosse esse projeto através da APMI. Eu trabalho dentro da instituição como psicólogo, atendendo clinicamente pacientes e também em grupos terapêuticos. A entidade pretende avançar esse instrumento para poder oferecer para a sociedade o que ela precisa neste momento histórico. Chega, por exemplo, a atuar na área da saúde, ou seja, hoje nós temos um corpo técnico de psicólogos, nutricionistas que atendem crianças e mães também dentro da APMI. Eu acredito que um dos maiores desafios hoje da sociedade, na nossa época, dentro da saúde mental, seja exatamente esse momento histórico que nos impõe um discurso identificado com violência, quando a gente trabalha com os adolescentes, onde eles se identificam com o objeto do agressor e reproduzem isso a nível de sociedade. Essa geração conhecida como a geração Z é uma geração que já nasce conectada à internet, dependentes quase emocionalmente de um like. 40 anos de APMI, 40 mudanças necessárias para poder transformar a sociedade. Em 2025, a APMI se consolidou como uma instituição séria, que pode ser utilizada como referência para outras instituições que estão iniciando. Como isso aconteceu? Como foi esse processo? Vamos acompanhar o encerramento e entrevista com o ex-presidente da APMI, Fábio Bernardo, que contribuiu muito para essas mudanças estruturais e humanas. Eu peguei no processo estava ainda no ápice da pandemia, e a entidade, acho que todas as entidades no Brasil inteiro, né, sofreram muito. E a APMI ficou quase 2 anos fechada, né, devido a não poder fazer o atendimento a público. E nesse processo, a antiga presidente, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, ela chamou para conversar, para discutir sobre o futuro da entidade, que ela já estava há muito tempo à frente da gestão, da instituição, e que naquele momento ela queria passar para frente, né, para dar uma oxigenada, e ela já não tinha mais interesse em ficar como presidente, né? Sou filiado há muitos anos à PMI, sempre vi uma entidade que sempre lutou pelos direitos, né, das crianças, da maternidade, e naquele momento eu pedi para ela um prazo, né, para me pensar, para me elaborar com a minha família. Foi antes que a gente deu uma retomada, né, a nova diretoria. Eu agradeço muito a confiança da Rosária Seco, né, por ter confiado naquele espaço, e a partir do momento que eu virei presidente da PMI, aquilo mudou a minha forma de ver o mundo, principalmente o sentimento de fraternidade, o sentimento de ajudar as pessoas, quanto é bom fazer o bem. Eu tive uma vida muito sofrida, perdi minha mãe novo, meu pai acabou indo para Curitiba e a gente se manteve distante até a minha fase adulta.
E assim, eu sempre sonhei muito em fazer música, fazer esporte, fazer natação. Tinha um sonho quando eu via o instrumento violino. Eu tinha um sonho, né, de fazer violino, de fazer... E nunca tive acesso, né? Uma vida muito difícil. A vida do órfão não é fácil, né? E quando eu montei aquelas estruturas de ter aquelas atividades ali dentro, foi algo que eu sonhava e que eu via que eu sempre tinha vontade, né? De ter acesso à música, de ter acesso ao esporte, à arte. E a gente, quando é de uma condição, né, desfavorável financeiramente, uma vida muito difícil, sofrida, a gente acabava vendo pela televisão. E aquilo eu queria, que as minhas crianças fizessem natação, fizessem violino, fizessem o que elas quisessem fazer. Me realizei ali, sabe? A gente não consegue voltar ao passado, mas a gente conseguir pegar aquelas crianças que, muitas delas ali, talvez não teriam acesso à música, não teriam acesso a todas as atividades que nós oferecemos lá, aquilo me dá uma compensação de alma muito grande, né? Muito grande. E eu agradeço a instituição por conseguir, de alguma maneira, todas as ações que nós fizemos lá, melhorar a vida de algumas pessoas.